Bom dia, irmãos. Muita satisfação por estar novamente no PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajubi. Quero compartilhar a palavra com os irmãos nesta noite e estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos refletir acerca da palavra que está lá em Atos 4, Atos capítulo 4, versículo do 1 ao 12. Só lembrando que no capítulo 1 de Atos, nós encontramos Deus dando uma ordem para os discípulos, dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo poder. No capítulo 2, vemos o revestimento, o Espírito pairando sobre ele, como se com línguas de fogo descendo sobre a cabeça deles. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que manifestação poderosa do Espírito naquele dia de Pentecostes. Isso no capítulo 2. No capítulo 3, vemos demonstração de poder através de Pedro e João na porta da Formosa, junto ali ao coxo, ao paralítico, que olhando para ele com o olhar de Jesus, esse paralítico foi tocado sobrenaturalmente e foi curado. Demonstração de poder. Primeiro capítulo, fica em Jerusalém até que sejam revestidos. Fiquem no isolamento até que vocês sejam revestidos. Capítulo 2, revestimento, poder que desceu dos céus na vida dos discípulos. Capítulo 3, demonstração de poder através da vida dos discípulos, com o milagre acontecendo na vida daquele coxo. E no capítulo 4, vemos a retaliação. Irmão, sempre tem retaliação quando você quer fazer o certo, quando você quer dar a devida glória ao nome do Senhor Jesus, sempre vem retaliação. E a retaliação veio sobre a vida dos discípulos em forma de reação dos religiosos de plantão. Anás, Caifás, que eram os maiorais ali do judaísmo naquela região, se sentiram incomodados e foram até Pedro e João e disseram: em que nome que vocês estão fazendo isso? Com que autoridade vocês estão pregando e dando demonstrações de poder? Eles disseram: na autoridade do nome de Jesus. O que está faltando para o nosso tempo é sermos revestidos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Importante, as demonstrações de poder de Deus por meio do Espírito dele tem um propósito muito claro. O propósito de anunciar Jesus ressuscitado como Senhor e Salvador. Essa é a função principal da igreja do Senhor Jesus: anunciar Jesus Cristo ressurreto, Salvador e Senhor de nós. É esta autoridade que confere à igreja
o poder de mudar realidades. E não há outro poder que possa fazer isso senão um poder recebido do alto. E enquanto a igreja era perseguida, o poder da anunciação foi multiplicado no boca a boca, nas reuniões de pequenos grupos, sim, nas casas. E nenhuma perseguição foi capaz de parar o mover de Deus através do Espírito de Deus na igreja do Senhor Jesus. Isso dá esperança para nós hoje. Não é uma pandemia que vai nos parar, não é uma retaliação que vai nos parar. Aliás, nós fomos muito retalhados ao longo da história. Poderes se levantaram para tentar deter esse movimento da igreja do Senhor Jesus, mas eles não obtiveram êxito, porque Deus tem um plano, porque Deus tem as suas formas de fazer e de ser através de nós. A questão é, será que realmente estamos sintonizados com a nossa missão? Havia autoridade na palavra de Pedro. 3.000 vidas se converteram numa só pregação. Havia autoridade na palavra de João. Não porque eles eram grandes oradores, não porque eles eram hábeis políticos, mas porque as pessoas olhavam para eles e viam Jesus. A igreja primitiva estava revestida de autoridade, porque as pessoas olhavam para ela e viam as marcas de Cristo. Hoje, se nós olharmos para a igreja só com um olhar muito aguçado, poderemos ver as marcas de Cristo. Isso é muito triste. Na verdade, a igreja perseguida dos primeiros séculos, imperadores se levantaram, Nero, Diocleciano, Celso, houve perseguições terríveis contra aquilo que naquele momento era uma mensagem subversiva, uma mensagem subversiva. A mensagem da cruz era loucura para a cultura greco-romana hedonista daquele tempo. Por isso que eles se levantaram. Não, deve estar errado. Como um Deus poderoso poderia morrer numa cruz? Deve estar errado. Como um Deus poderia se manifestar a um grupo de pescadores iletrados? Está errado. A cultura daquele tempo dizia: eles estão errados. Gamaliel, que era mais para frente aí, um dos maiorais judeus, disse o seguinte: se nós estivermos errados, se eles estiverem errados, eles vão sofrer as consequências. Porém, se eles estiverem certos, quem vai sofrer as consequências somos nós, por nossa religiosidade inócua. Gamaliel, um dos homens que ensinaram ali na época. Então, essa mensagem que é subversora, que é escândalo, que é loucura, a loucura da pregação, não pode ser aceita, não pode virar um modismo para a nossa cultura, porque a nossa cultura descende daquela cultura greco-romana. Por que não é uma mensagem de escândalo? Por que perdeu o potencial de quebrar
as barreiras, de quebrar as estruturas para mostrar quem verdadeiramente tem autoridade. Porque se perdeu ao longo do tempo esse poder subversivo da mensagem da cruz, porque ela foi adulterada ao longo dos tempos. Mas, tudo bem, se a mensagem da cruz não tinha nada com a paideia grega, paideia com a educação grega, que passou também para o Império Romano, para o mundo greco-romano daquele tempo, a mensagem da cruz era uma loucura e continua sendo uma loucura. A questão é que a igreja se tornou amiga do discurso que está posto, que é o discurso econômico, que é o discurso político. Os valores do Evangelho se misturaram aos valores da nossa cultura. Hoje o que é importante é você ter sucesso. Hoje o que é importante é você ser próspero. Hoje o que é importante é você ser bem-sucedido. Mas nem sempre foi assim. Esses não são os verdadeiros valores da cultura do reino. Na cultura do reino, você tem que perder a sua vida para poder ganhar. Na cultura do reino, você tem que carregar a tua cruz para você poder vencer. Percebe essa incompatibilidade entre luz e trevas, cultura do mundo e cultura do reino? Só que nós perdemos essa noção. Estamos nos misturando. Nós estamos tão à vontade no mundo que achamos já que estamos em condições de mudá-lo por meio das nossas atitudes políticas, por meio das nossas estratégias de bancada. Que triste, irmãos. A igreja que era perseguida se tornou uma igreja perseguidora. Nos tornamos uma máquina de rotular, classificar, quantificar, formatar, separar e excluir pessoas. Isso é muito triste. O nosso modus operandi é o mesmo modus operandi de praticamente todas as instituições criadas pelos homens do nosso tempo. A escola, por exemplo. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor, redescobrir Jesus como pedra fundamental. Eu rogo, eu oro e te convido a orar para que a igreja seja georreferenciada em Jesus. O genoma da igreja, o DNA da igreja é aquilo que ocorreu lá no passado, que a reforma tentou rebuscar. É aquela igreja cuja mensagem é poderosa, quando a mensagem diz que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, cuja mensagem diz que nós não precisamos de mais nada a não ser de Jesus, que nós não precisamos de outro poder senão o poder do Altíssimo. É essa mensagem que precisa ganhar centralidade na vida da igreja de hoje. Amém? Aquilo que começou no capítulo 1, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos. Aquele que continuou no capítulo 2, aquele revestimento poderoso. Aquilo que se deu no capítulo 3, os milagres servindo ao propósito da anunciação. E o que há no capítulo 4, que é a retaliação, que é a igreja se tornar uma igreja perseguida, tem que continuar. Porque a perseguição vai trazer o avivamento. Quando hoje a única perseguição que nós sofremos
é dos políticos que vêm correndo atrás de nós porque nós nos tornamos um curral eleitoral. Irmãos, triste constatação, mas pode ser diferente. Depende de você, depende de nós recomeçarmos a caminhada georreferenciados em Cristo Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. Quero orar por você. Que Deus te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.